Claquete, está começando o Esculapiano, seu podcast que fala sobre carreiras médicas. Felipe, boa noite. Boa noite, Dermival. Como você está? Eu tô bem, faz tempo que a gente se vê, né, cara? Que coisa boa. Sempre um prazer inenarrável estar ao seu lado. Obrigado. Nessa empreitada chamada vida. Oh, que Nossa, fina, gente. que chique, né? Isso aí é Vocês essa. são poetas também. E nós estamos começando mais um episódio do Esculapiano, sempre acompanhado dela. Quem é ela, Felipe? A melhor água de coco do Brasil. Do mundo. Com essa rota bioceânica agora vai chegar no mundo inteiro. É porque se o melhor coco é o do Brasil, e essa é a melhor do Brasil, é do mundo. Com certeza. Né? Eu tô falando de Bizzy Água de Coco, que inclusive está na Santa Casa. Eu fiquei muito feliz quando eu vi. Quando eu bebo a Bizzy, parece que tô bebendo saúde. É verdade. Sabe quando você tem um jogadorzinho no videogame e você recupera a vida? Ganha Eu sinto a mesma coisa. Exatamente. A Bizzy Água de Coco é uma água de coco integral, sem conservantes algum. Porque ela é extraída do coco direto para a garrafinha por um processo de microagulhamento a vácuo. E o microagulhamento, Dermival, o que ele garante? Frescor Frescor e saúde. E saúde. Se você olhar ali nos ingredientes, está escrito... Água de coco e ponto. Ponto. Nada mais. Você só vai encontrá-la sempre nos ambientes refrigerados. Tá? Não tá na prateleira normal, você não vai achar lá. Não. E quem mais tá com a gente? Daqui Mais um a episódio? pouco vai tocar o interfone. A Lai até sorri antes já. Porque mais uma vez temos aqui o apoio delicioso do Canto do Cupim. É bom, né? Já bati meu telefone aqui e falei, vamos gravar hoje, hein? Fica tranquilo que 9h10 tá lá. Falei, show. Vai vir aquele cupim casqueirado inigualável. Há 10 anos na cidade. Há 10 anos. E hoje nós temos uma grande honra de receber mais um dos profissionais que a gente admira. Sim, confesso que acho que eu devia ter colocado uma roupa melhor. Hoje é noite de gala, né? Minha chefe, né? Nós todos, né, cara? E pior que a gente já queria convidar antes ela ser chefe nossa. Sim, já faz Pra tempo. não achar que tá puxando o saco. Sim. Quem está conosco? Estamos diante, a nossa convidada de hoje é a, vamos dizer assim, incomparável, Patrícia Berg Gonçalves Pereira Leal, ou conhecida também como Patrícia Berg. Uma salva de palmas para Patrícia Berg. Patrícia, como você gosta de ser chamada? Porque eu já escutei Patrícia, já escutei só Berg, já escutei Patrícia Berg, já escutei Pati Berg. Qual é a forma que te mais agrada? Depende. Dentro do hospital é até estranho se me chamarem de Patrícia só. É impressionante. Sim, dentro do CTI é Berg. Sim, Nome de guerra, né? é nome de guerra. E eu tinha um preceptor antigo, o Claudinei, que ele traduzia e ele me chamava de montanha. Berg é montanha em alemão. Então, verdade. Essa eu não sabia, não. Eu também não, novidade. Sim. Traz um pouquinho que é assim, ó, na tua frente. Isso aí. Mas era de uma maneira carinhosa, pelo menos. Ou era já com um pouco de medo? Eu espero que fosse carinhoso, assim, mas... Porque a primeira coisa que você vê quando você olha pra uma montanha, vai dar não, hein? Você tá no pé dela, você... Dá um medinho, rapaz, né? vai dar não, hein? Dá um medinho quando você olha. Vamos dar a volta. E hoje, você acha que teu nome ainda causa um medinho? Não mente, Patrícia. Eu não acho que é medo, mas eu acho que ele já virou verbo. Porque eu vejo muita gente chegando pra me contar, por exemplo, que deu um momento de loucura, que tinha que fazer alguma coisa, e ele chega pra mim e fala assim, não, eu berguei no seu nome. Dei uma bergueada. Eu dei uma bergueada. Eu falei, gente do céu, virou até verbo isso. Eu vou usar essa bergueada aí agora. Licença poética, né? Fica à vontade. E a tua família? Qual que é a origem da tua família? Vocês são daqui, do Mato Grosso do Sul, vieram de fora? Ixi, tem uma mistura. Eu sou daqui, nasci aqui em Campo Grande, morei a vida toda aqui. Os meus avós, os avós da parte de mãe, minha avó nasceu em Porto Quebracho, então na fronteira, tem descendência paraguaia, uruguaia, charrua, tem indígena. O meu avô, por parte de mãe, era alemão, ele que trouxe o Berg. E os meus avós, por parte de pai, o meu avô era português e minha avó é descendente de libanês. Então, assim, verdadeira brasileira, eu acho, né? Misturou tudo. Misturou tudo. É um alemão com paraguaio, com libanês. Com inglês também. Com inglês. Sim. É uma verdadeira brasileira, eu acho. E você cresceu aonde? Aqui em Campo Grande também. Não saí daqui. Saí poucas vezes para fazer
estágios fora, cursos, e acabei ficando aqui a vida toda. Criação eu nunca quis. Porque eu, por exemplo, eu fui criado de um jeito que nunca... Não, meu filho, você não precisa sair daqui, tem tudo aqui. Então eu nunca quis, né? Não, assim, tinham vários fatores. Eu tinha falado pro Dermival, minha mãe faleceu, eu tinha 6 anos. E fiquei eu com meu pai e a minha avó por parte de mãe, cuidando da gente. Eu tenho um irmão mais novo só, eu tinha 6 anos mais ou menos, o Gustavo tinha 1 ano. E meu pai ficou com uma responsabilidade grande em relação aos 2 filhos sozinho. Na época, ele estava começando, eles tinham acabado de se casar, tinham acabado de sair da faculdade. Ela tinha 36 anos. Então, ele tinha acabado de fazer neurocirurgia, ele não tinha se estabelecido ainda, trabalhava mais no HU. E foi assim... Foi um momento muito difícil. Eu tinha falado pro Dermival, minha mãe faleceu de um aneurisma cerebral e meu pai é neurocirurgião. Na época a gente não tinha muita tecnologia aqui, na verdade nenhuma. Eles foram para São Paulo para fazer os exames. Nos primeiros exames eles não conseguiram identificar o aneurisma. E depois de um tempo, ela começou a ter alguns outros sintomas. Aí, quando eles conseguiram fazer uma tomografia com contraste na época, que nem isso se conseguia, que eles identificaram um aneurisma de vertebral direita. E aí, pós-procedimento cirúrgico, uma complicação ou outra, e aí ela acabou falecendo. E eu acho que assim, ele se viu sozinho com os 2, e ele mergulhou no trabalho. E aí a gente ficava com a minha avó. A minha avó era uma pessoa muito humilde. Ela era costureira e o meu avô, ele era torneiro mecânico. O irmão da minha mãe, meu tio, era mecânico especialista em carburador. Então, assim, era uma família pequena e a gente morava todo mundo junto numa casa ali. E aí o falecimento da minha mãe desestruturou isso. Então, teve uma venda de casa para poder pagar tudo o que aconteceu. A gente acabou ficando com essa minha avó. E o meu pai ralando para poder bancar tudo. A casa que ele estava, a casa com a minha avó. E eu acho que foi isso. E eu cresci numa responsabilidade muito grande de retribuir isso eu. Eu tinha uma responsabilidade, assim, muito grande em tentar retribuir tudo que ela fez. E tudo que ele fez também pra gente, né? Eu tenho, assim, uma referência muito grande dos outros contando da dificuldade que foi para ele. Isso, de uma doença. Hoje, também na medicina, eu acho que eu entendo melhor isso. Ele tem uma patologia neurológica, neurocirúrgica, que ele não teve como intervir e a esposa falecer disso. E logo na sequência, também foi uma coisa que baqueou muito, a mãe dele, a minha outra avó, faleceu num acidente politrauma TCE, indo para Santa Casa. Então, assim, foram os dois falecimentos seguidos. E aí ficou ele e minha avó, e a gente. Então, eu não conseguia não pensar em estar aqui para cuidar deles depois. Então, a minha infância e adolescência, eu falo assim, não foi uma coisa muito infância, adolescência. Foi, assim, voltada para cuidar dos avós, para cuidar... Tinha a mãe da minha avó também, minha bisa. E cheguei na época da faculdade, fazer cursinho, fiz prova fora, passei na UFPR e acabei optando por ficar aqui exatamente por isso, para cuidar dos avós. Né? Ô, Paty, Sim. Eu gosto de fazer perguntas pessoais mesmo, sabe? Não, pode fazer. Qual que foi... Você lembra? Você tem 6 anos, é possível lembrar o que foi que você pensou quando... Eu lembro tudo. Alguém te deu essa notícia? Eu não sei se virou tudo. estrelinha, eu não sei como... Eu não sei. Não, eu lembro tudo. Eu lembro tudo. Qual que era o nome da sua mãe? Marli. Eu lembro da também entrada... era médica, né? Também era médica. Eu lembro de eu entrar no hospital, eu acredito que foi como uma despedida. Eu lembro de um ambiente todo bege, com as cadeiras marrons. Sabe essas cadeiras plásticas que a gente tem grudadinhas uma da outra, assim? Uhum. Num canto.
Eu passei por uma dessas portas que abrem para os dois lados, entrei no quarto e eu lembro dela deitada com uma touca e uns armários em volta, assim. Então, eu imagino a cama com aqueles armários de hospital ao redor. E eu lembro de uma máquina em cima. Acredito eu hoje que devia ser uma máquina de raio-x, alguma coisa nesse sentido. E eu lembro de conversar um pouco, eles me explicarem que ela ia passar pela cirurgia e eu saí e ficar sentada nessas cadeiras marrons. Aí, branco. Volta para Campo Grande. E aí eu lembro do momento em que meu pai veio me dar essa notícia. Ele me pegou na escola e eu lembro da sensação de ser muito pequena perto dele, assim. Eu lembro da gente estar no carro e eu olhava para ele, assim, aquela figura enorme do meu lado, tentando me falar alguma coisa e tentando se fazer entender, né? E ele foi falando que ela tinha morrido, que ela não ia voltar mais, e eu lembro a minha sensação e as questões que passavam na minha cabeça, a única coisa que eu ficava pensando era assim, mas é morrer, de botar no caixão, de pôr embaixo da terra, jogar terra em cima, ele é isso. E aí, disso, ele me levou para passear ali na Afonso Pena, tinha uma banca de revista em quadrinho que chamava Topo Gigio, uma coisa super antiga. Eu lembro da gente parar lá e ele perguntar se eu queria descer para desenhar com ele, que era um hábito que ele tinha. A gente comprar revista, ficar lendo, e ele lia muito pra gente. Principalmente Asterix e Obelix. Vocês já viram Asterix e Obelix? Contra César, é bom demais. Exatamente. Então, eu lembro muito disso, dessa sensação muito ruim de tentar relacionar a morte dela com isso do caixão embaixo da terra. E assim, foi uma fase muito difícil. A gente demorou muito para falar sobre isso de novo. Muito, mas muito assim. Depois de médica, trabalhando juntos, a gente foi falar sobre isso de novo. Falar bem sobre isso e dissertar. Inclusive, foi depois que eu fui trabalhar na Cidote. Foi uma curiosidade. A gente estava um dia operando. De vez em quando eu entrava no centro cirúrgico para auxiliar, a gente estava conversando e eu acabei perguntando. Eu falei, eu queria saber um pouco mais, como é que foi? Você buscou UTI aérea para trazer para cá? Que eu lembro que teve alguma coisa nesse sentido. Ele falou, foi. E ele falou assim, então, na época, isso foi em 86, na época a gente não tinha legislação para falar sobre morte encefálica. E eu já estava trabalhando na Cidote, eu não sabia disso. Mas ela fez a primeira cirurgia, saiu, fez acredito que uma arteriografia, não fechou, não clipou totalmente o aneurisma, vai ter que reoperar. Aí voltou para a cirurgia e depois dessa segunda cirurgia ela evoluiu com uma isquemia grave e entrou em morte cerebral. E eu fiquei olhando assim, falei, gente, como que Deus coloca as coisas pra gente de um jeito que você não imagina? Como que Ele coloca você para trabalhar as coisas que aconteceram com você de uma forma que você nem percebe? Eu entrei na terapia intensiva pensando em fazer qualquer outra coisa e o Kanamura um dia virou para mim e falou assim, vai fazer esse protocolo de morte cerebral. Eu fui. Aí ele falou, você deu certo, você não quer ficar na Cidote? Avalia uns pacientes para mim. Eu nem sabia direito o que era isso, a gente saía da faculdade antes nem sabendo. Falei, não, tá. Aí comecei a estudar, comecei a fazer, virei médica da Cidote, aí apareceu a pós-graduação, aí fiz especialização em doação e transplante, e hoje faço a coordenação da OPO, que é a Organização de Procura de Órgãos, para acolher as famílias que passam pelo processo da morte cerebral. Muito louco isso, né? Muito louco. Muito louco. São caminhos que a gente... E você falando agora, o objetivo desse programa, ele se reforça para mim. Porque à medida com que você foi falando, um montão de imagens soltas que eu tinha, sua e do seu pai, foram se encaixando. Sabe por quê? Eu vou te contar a imagem que eu tenho do seu pai.
É assim, é o R1. R1 trabalha 24 horas. Sim. Sempre vendo seu pai à noite, sozinho, todo de branco. Aquele Todo de homem branco. grande, 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 que a gente se sente pequeno perto dele. Um Obelix. Ele é um Obelix. Sentado, escrevendo em silêncio. Ele saía em silêncio, ele continuava em silêncio. Ele não é de conversar muito. Isso Nunca foi de conversar muito. nunca foi. Ele mudou com os netos agora. Ah, que bom. Então... Ô, Patrícia, você acha que o Dr. Ronaldo, né? Ronaldo. Você acha que ele indiretamente carregou um sentimento de culpa que ele não tem? Mas você acha que isso bateu nele de alguma maneira? Aos 6 anos, com certeza, você nunca pensou nisso. Mas hoje... Eu pensei muito nisso várias vezes, sabe, Felipe? Eu acredito que sim. Mas assim, é muito difícil para ele falar. E eu acredito que até por isso, sabe? Eu até falei pro Dermival, falei, olha, não tenho como vir falar sobre a Patrícia sem falar sobre você. Então, queria saber se eu posso tocar nos assuntos que são pertinentes a nós dois. Ele falou, não, eu não tenho nada para esconder. Eu falei, sim, mas existem coisas que São muito pessoais, né? são pessoais, Dele. né? E para mim isso foi muito importante, porque eu olhava para ele, eu moro dentro da Santa Casa. A Santa Casa, para mim, é minha segunda casa. E assim, aos 2 anos de idade, eu passava visita na Neuro, assim. Eu ficava sentada dentro daquela sala do primeiro B eterna. Aí ia pro ambulatório antigo, ó. Sabe aquele ambulatório lá de quando a gente fez residência? Eu fiz clínica médica, tem... Meu Deus do céu, não vou falar. Não vou falar detalhes. Precisamos de matemática. Mas assim, muito, muito tempo atrás, era aquele prédio antigo que antes foi o pronto-socorro. E ele tinha uma sala de atendimento lá dentro. Então, assim, eu acho. Sabe por quê? Quantos aneurismas ele já não salvou? Quantos TCS ele já não salvou? E aí você se vê naquela, poxa vida, eu faço por todo mundo e não consegui fazer em casa. E você tocou num assunto que me faz refletir no seguinte. Quantas vezes nós, como médicos, negligenciamos sintomas de quem está em casa achando que, Sim. Eu ficava muito triste quando eu era criança, que todos os meus amigos do colégio falavam assim, ontem eu fui no médico. Hoje eu vou no médico. Meu pai médico, eu nunca ia no médico. E eu ficava triste. Chegou uma época que, sei lá, tinha uns 8 anos, eu falava, cara, eu acho que eles não gostam muito de mim. Porque, tipo, eu fico doente, eles não me levam no médico. Eu tinha até essa sensação, sabe? Porque a casa de ferreiro, o espeto era de ferro mesmo, não era nem de pau. Mas eu achava que eles não gostavam de mim porque eu não ia no médico. Mas será que... É até ofensivo perguntar, eu acho, não sei, vocês sabem mais do que eu nisso. Mas é uma sensação, de repente, que ele deve ter ficado chateado até com Deus. Do tipo assim, pô, eu ajudo tanta gente, e é sério que você vai fazer isso comigo? Ele é uma pessoa, assim, engraçada. Ele foi criado em escola católica de padres, aqui no Dom Bosco, tudo. Ele fala, até ele brinca, que ele já foi em missa pela vida inteira. Hoje ele já tá com crédito. Tá sobrando. Minha mãe fala a mesma coisa, coitado, sabe de nada. Mas ele hoje não é uma pessoa apegada à religião. Então, não sei se isso teve alguma coisa a ver, né? Um afastamento e tal, mas... É difícil falar, sabe, Felipe? E realmente, eu acho que é um assunto que dói e que a gente acaba não conversando muito. Para mim já doeu muito mais, né? Mas, inclusive, eu acho que foi uma coisa que foi muito importante para eu entrar na medicina da forma como eu entrei. E hoje meus conceitos mudaram um pouquinho, mas eu entrei na medicina exatamente pensando isso que você falou. Poxa vida, será que eu não estou levando em consideração alguma coisa que pode ser mais grave e eu estou deixando passar? Eu acho que a terapia intensiva entrou em mim até para eu trabalhar isso como uma terapia mesmo, porque ao contrário, eu estou sempre pensando e estou sempre focada que aquele dedinho ali pode virar uma gangrena, que vai virar um choque séptico, que você vai parar na UTI, vão monitorizar você hemodinamicamente, você vai ser entubado, fazer um pulmão de SARA, vou ter que recrutar, entendeu? Então, a cascata de pensamento minha é essa. Isso é berguiar. Isso é berguear, entendeu? E é de verdade. A minha cascata de pensamento é essa. E
Talvez isso que tenha feito algumas pessoas prestarem atenção, essa minha loucura, né? E me dar algumas oportunidades. Uma delas que eu vejo é o Kanamura, por exemplo. Porque isso... Eu nunca tive uma preguiça, nunca tive falava assim, não, vamos ali, você vai passar, se você tiver que ficar acordada, você não tem onde dormir essa noite no plano, não, tá bom. Então vamos. É pra ficar acordado? Então vamos ficar acordado. Né? Então a gente fazia residência aqui, eu fazia com a Ana. A gente passava a noite, a gente não tinha onde dormir na terapia intensiva. E ele falava, não, vocês podem ir embora a tal hora, mas o paciente tem isso. E a gente passava a noite lá, acordada, cuidando tudo e tal. E eu acho que isso é o que faz o diferencial. E às vezes isso eu sinto falta. Eu já tô puxando outro assunto. Não tem problema nenhum. Isso eu às vezes sinto falta em alguns residentes, alguns profissionais que estão entrando. Essa dedicação sem o pensamento do que vem com isso em termos financeiros ou outros agregados, entendeu? Status, etc. A pura dedicação. E essa pura dedicação não veio só por causa da perda da minha mãe, mas sim pelo exemplo que eu tinha do meu pai. Porque era uma pessoa que N vezes eu vi levantar da mesa e falar, olha, eu vou no hospital. Eu falei, mas você não tá de plantão. Não, mas o fulano não chegou pro plantão. Aí chegou um paciente assim assado. Eu sou o chefe da neuro, então vou lá, vou avaliar o paciente. Aí ele ligava de novo e avisava, vai ter que subir pro centro cirúrgico, então vou operar. Não volto hoje, porque depois eu tenho que reavaliar. E aí, só a hora que for pro CTI ou que tiver, aí que eu vou voltar pra casa. Então... Isso, para mim, é o maior espelho que eu tinha. Eu acho que é uma pessoa... É pai, né? Eu tenho uma admiração absurda como pai. Mas mais ainda pelo profissional que ele é. E você tem irmãos? Tenho um irmão só. Entendi. Você é mais velha ou mais nova que ele? Sou mais velha. E Patrícia, quando você entrou na faculdade, você já foi pela tendência de clínica? Você experimentou de tudo e aí decidiu o que queria? Ou até mesmo pensou um dia em ser neurocirurgiã? Pensei tanta coisa. Eu gostei até de GO quando eu passei na GO. Eu não tenho... É verdade. Só você não gostou, cara. Só eu não gostei do GO e do Exército. Bom. A controvérsia sobre o Exército. Talvez fosse interessante o Exército. O meu foi obrigatório, então foi. Qual foi teu caminho até a medicina intensiva? A medicina intensiva foi um achado, na verdade. Sim, mas o teu ensino fundamental foi aonde? Eu estudei aqui no Montessori. Certo. Estudei com o Fábio Colagrossa, inclusive. Que já passou por aqui. Já passou por aqui. A gente falou dele antes. E estudei uma época no Dom Bosco. Fiz cursinho, na época era Avant-Garde, não sei. Uhum. Você fez, não foi? Ali no Marrakech. No Chuc? Com o Chuc. Primeiro vestibular que eu não passei, eu tinha me estudado tanto, eu tinha me dedicado tanto, que o Chuc foi lá em casa para conversar comigo, para saber como que eu tava. Olha aí! Ele era uma pessoa maravilhosa, né? Aquele japonês. Que fim ele virou aquele japonês? Tá, é um cara... O Dermival vai descobrir pra gente. Eu vou descobrir onde é que tá o Chuc. O Chuc me ajudou muito. Aonde tá o Chuc? Mário Chuc de Celso. Chuck? C-H-U-C-K? Chuc. Boneco Chuck. Ele me lembra do Dr. Eds. Ele lembra do Dr. Eds. Perfeito. Ele me lembra do Dr. Eds. Perfeito. Eu acho que o Dr. Eds hoje é o mentor, assim, que eu olho, eu vejo o Chuc e faz uma ligação, uma conexão muito grande com a minha adolescência. E aí depois do Avant-Garde, medicina onde? O FMS aqui. Passou só aqui? Passei aqui na UFPE. Quantos vestibulares? Dois do cursinho. Passei no segundo do cursinho. O meu terceiro ano foi uma perda, assim, de vida. Foi no Dom Bosco. Foi um ganho. Não, uma perda, assim, no sentido de estudar mesmo. Foi um ano, assim, eu vim do Montessori, que era uma escola pequena, e todo mundo se conhecia, e se você tropeçava ali, tava todo mundo sabendo o que tinha acontecido, então você tinha que fazer todas as coisas certinho. Aí eu fui pro Dom Bosco, aquele mundo de 10 salas com 50 alunos. Cada uma. E aí você tava perdido lá dentro, entendeu? Você passava. Se tornou mais uma, né? Mais uma. Mas eu acho que foi até bom. Foi uma fase que eu fiz mais amizades.
Com a Maitê também, por exemplo, que a gente Cara, estava falando da Maitê. Maitê é uma filha da puta, cara. Porque essa filha da mãe, ela sempre vaselina do programa. Sempre. Nós estamos tentando trazer ela... Ela é um barato. Praticamente todos os episódios tem alguma conexão com ela. Ela Onipresente. Você sentia muita pressão em fazer medicina por ser filha de médicos? Ah, eu tenho que passar, eu tenho que fazer... Não, meu pai não queria nem que eu fizesse medicina. Quando eu passei... quando eu comecei a pensar em fazer neuro, eu pensei em neurologia, claro, por já estar no meio. O João Américo ficou muito na minha cabeça também por causa disso. Tenho que agradecer muito o João. O João me ensinou muitas coisas. E pensei em fazer neurocirurgia. Eu desisti numa laminectomia, que eu destruí a minha mão. E aí eu falei, não sirvo para isso, não tenho força suficiente. E quando eu decidi também que eu queria constituir família. Esperta. Você jovem aí que tá na faculdade, razão e emoção, tá? Tem que usar os dois. É um bom plano e é um fator que nem todo não, quase ninguém coloca na balança. Ah, vou constituir família para pensar na minha especialidade. Mas é. Então, eu acho que se eu tivesse pensado um pouco mais, eu não tinha feito terapia intensiva. Mas é que... Mas é uma certeza que 7h30 você tá em casa. Patrícia, e pré-Covid também não era um negócio tão absurdo de pesado. Foi o Covid que transformou a especialidade. Eu acho que o Covid não transformou a especialidade. O Covid brilhou a especialidade, né? Trouxe o pessoal conheceu a terapia intensiva. Mas sabe o que eu vou te contar o que o Covid fez. Porque eu tive 2 grandes ensinamentos contigo. Comigo? Contigo. 2 grandes ensinamentos contigo que eu carrego pra minha vida até hoje. 2 berguices. 2 berguices. Eu tomei uma bergueada uma vez. Substantivo. Mentira. Tomei. Tomou uma bergueada. Eu tomei uma bergueada aqui. Você tá torto assim. Sai tortinho. Ensinamentos da doutora Patrícia Berg. O primeiro deles foi... Quando eu era residente... Eu não lembro disso. Eu passava 2 vezes por dia... Quem apanha... Quem apanha esquece. Eu passava 2 vezes por dia pra ver meu paciente. 2 vezes. E eu brigava, porque eu achava que era muito, porque todas as outras especialidades passavam uma vez pela manhã. Você tava fazendo o dobro do que eu fazia. Então, eu passava 2. Aí, quando eu fui fazer um estágio, era de emergência, passar mais tempo na vermelha. Eu via que a Patrícia Berg, no meu plantão, passou 4 vezes para ver o paciente. No período, não foi nas 24 horas, foi no período. Ela foi lá 4 vezes e pediu o exame e dá-lhe volume, e volta, faz isso. E aí foi o primeiro ensinamento. Eu falei, olha, realmente, o paciente grave... Não, pera lá, então não berguei, não sapateei na sua cabeça, eu tava com peso na consciência agora. Berguice é uma coisa, berguear é outra. A segunda foi Não, eu fui berguear lá então, a segunda foi a sapateada, a primeira não, a primeira foi lindona. Aí eu entendi que o paciente crítico, ele muda muito rápido. Então você precisa estar ali. E a gente às vezes a gente não percebe que a gente tem um paciente pós-operatório que está na enfermaria, mas não é o motivo dele estar na enfermaria não quer dizer que ele está completamente bem. Sim. Então você tem que estar prestando assistência, vendo a evolução do que está acontecendo. Então eu entendi que, dependendo do paciente, no mínimo 2. No mínimo 2. Eu achei muito interessante isso. Você falar que eu voltei lá 4 vezes, que você prestou atenção nisso. Porque, me encheu de trabalho cada vez que ela ia. Mas ela ia lá e ela me falava, cara, isso. Meu pai do céu, como é que eu vou colocar tanta coisa nessa prescrição? 4 vezes. E ela não passou nenhuma sem pedir nada. Ela foi as 4 vezes e pediu coisa nas 4 vezes. Eu vou perguntar uma coisa agora. O paciente melhorou, pelo menos? Melhorou, claro. Se Deus quiser. Saiu. Até se não tivesse melhorado, você tinha que terminar essa história bem, né? Pelo amor de Deus. Não, mas isso foi muito impactante. Porque eu tinha essa revolta de passar mais vezes. Nenhuma especialidade via. Aí vem a doutora Patrícia, pessoalmente. Sem contar que em horários intermediários vinham os enfermeiros, vinham o resto da equipe da OPA para conferir se a gente realmente tinha feito o que ela mandou. Essa foi a primeira. Então. Quer comentar ou quer que eu fale da segunda? Não, pode falar. Eu já tô curioso da segunda. Na segunda eu tava de estágio na UTI. R1, estágio de UTI. Ai, coitado. Tô eu lá. No dia da doutora Patrícia Berg, né? Diarista. Pensa pelo lado bom, não foi o dia da Maria Augusta. Ele era minha vizinha de porta, tá? A Maria é minha madrinha de casamento. Mas eu acho que a Maria Augusta, pra mim, já foi assim...
já foi venham cá comigo, vamos ser felizes, porque ela já foi diferente. Ela fez isso comigo no dia que o Daniel Juan me expulsou do CTI. No mesmo estágio do R1. Eu consigo enxergar isso. Não, pelo amor de Deus, depois eu explico, pode terminar, meu irmão. Aí, aonde entra essa relação que pra mim fez todo sentido, que o Covid fez brilhar a especialidade? Porque teve um momento num paciente seu, em que eu tava ali cuidando como plantonista, né? E alguém falou, olha, o paciente tá evoluindo com insuficiência respiratória e tal, e vamos entubar. E alguém falou, Dermoval, você quer entubar? Eu falei, eu quero, eu vou lá, né? Tô aqui pra isso. Cheio das minhas certezas de R1. E fui lá, tal, me posicionei, equipe não sei o quê. E aí alguém me ofereceu alguma coisa. Assim, top, faz tanto disso. E eu ali no ambiente, querendo fazer amigos, né? Acatei a sugestão, né? E fiz o outro, tal. Vamos entubar. Não fiz bloqueador neuromuscular. E o paciente estava meio acordado e eu não queria passar vergonha. E eu laringoscopei uma vez e não deu certo. E daqui a pouco esse paciente começou a apitar o monitor e levanta ela com as duas mãos na mesa assim, ó. E vem na minha direção. Gente, eu não tenho lembrança disso. Aí ela falou assim, na UTI não se tem perrengue. Entenda que UTI é um ambiente controlado. Não se aceita perrengue. Aí eu comecei a pensar assim, eu devia ter negado, né? Eu devia falar, não, cara, não. Mas eu ia... Mas o aprendizado disso daí. O meu perfil é o perfil do Rottweiler. Eu não sou Golden. Golden precisa de reforçativo. Ai, parabéns, você fez muito bem. Eu sou Rottweiler. Se você não bater em mim, eu não vou aprender nunca e eu não vou evoluir com isso. O que ele quis dizer com Golden? Não. E te dar uma... Acho que o Golden aprende com carinho. O Golden aprende com reforço positivo. Daquele dia em diante, eu entendi assim que eu não vou mais com paciente nenhum sabotar o que eu realmente sei que eu tô fazendo. Entendeu? Aquele dia, eu não tava preparado para entubar qualquer paciente. Eu não tava preparado para... Você não sabotou nem o paciente, você sabotou você mesmo. Eu me sabotei, porque eu levantei numa postura de alguém que não tinha certeza do que ia fazer, não tinha certeza de como fazer, mas não, eu vou manter a banca aqui, eu vou lá. E aí vem a doutora Patrícia Berg, me traz para o meu lugar, me coloca na direção certa que eu precisava estar. Porque se tivesse levantado, ai não, querida, não, assim, ó, quando for fazer, faz assim, assim. Eu jamais estaria contando essa história. Teria passado assim como mais um que foi, e talvez eu não teria estudado tanto sobre isso, talvez eu não teria entendido tanto esse ensinamento de que em determinados ambientes controlados, não se tem perrengue. Você tem que ir lá, você tem que se preparar, você tem que armar o circo para que o show seja adequado. Então, muito obrigado, viu? Beijou. De nada. E eu aprendi. De nada. Mas isso é uma coisa que realmente, que você falou do Covid, né? Acho que o Covid trouxe isso pra gente de uma forma muito clara. Era um paciente que não tolerava você sedá-lo pela metade, não tolerava você não prepará-lo bem, não pré-oxigenar. E isso trouxe a gente para uma realidade em que você olha e fala, não, peraí, todo paciente merece isso. Todo paciente merece estar bem sedado, todo paciente merece ser pré-oxigenado, todo paciente merece ser cuidado e a gente ter o zelo de que ele também não vai se lembrar e não vai sentir dor e vai ser bem cuidado, de uma forma humana. Não também, tem paciente fácil, paciente simples. Todo paciente é um paciente que precisa de todo o teu cuidado. O que te atraiu na UTI intensiva foi o manejo de paciente grave, que, vamos dizer assim, é o suprassumo quase da medicina, porque você tem que saber um pouco de tudo, ou muito de muito também, ou o fato de ser um ambiente controlado, ser mais confortável para você exercer uma medicina com muito mais tranquilidade? Não, eu acho que foi o fato dos pacientes estarem extremamente graves. Eu acho que eu espelhava muito essa minha relação da gravidade que eu tive lá na infância que eu não consegui reverter. Então, eu acho que eu entrei realmente como uma busca para tentar resgatar o que eu não consegui resgatar antes, o que a gente não conseguiu fazer quando eu era pequena. Mas o que eu falo que eu mudei, hoje em dia, é que a vida vai te ensinando determinadas coisas. Da mesma forma que eu entrei nessa mentalidade, e eu gosto disso, tá? Tanto que eu comecei gostando de urgência e emergência.
Quando eu comecei a trabalhar em UPA. Lá, estava fazendo residência ainda, eu ia pro UPA e fazia plantão com o Adriano Lírio ainda. E eu ficava dentro da sala de emergência. Eu não sei por que eu nunca fui pro SAMU, mas aí eu ia pra Santa Casa e eu ficava dentro da sala vermelha. Eu gostava quando me botavam na clínica médica dentro do PS. Eu achava o máximo aquilo, eu ficava lá dentro, eu não saía. E eu não entendia o residente ou o colega que não gostava de estar lá, que não gostava de procedimento, sabe? Então, sempre me atraiu a questão da gravidade do paciente. Acho que a gente é doente, né? Que você precisa ver o cara que tá lá no pior para você trazer ele de volta, no né? bico do urubu. Exatamente. Isso é patológico, mas enfim. E quando eu entrei na terapia intensiva, eu tinha realmente essa visão de tentar resgatar a todo custo. E aí, me colocaram para trabalhar com paciente em morte encefálica. Então, aí eu tenho o resgate a todo custo e eu tenho o trabalho de luto com alguém que está perdendo. E aí eu começo a viver outras experiências em relação a isso. E aí começa a ter um aumento da onda do paliativo também, da humanização. A terapia intensiva que eu comecei há alguns anos atrás, né? Não é a mesma terapia intensiva, não é a mesma visão que a gente tem. A minha terapia intensiva que eu entrei na residência era aquela que a gente dialisava o paciente estava se desfazendo ali, você estava lá firme na diálise, vamos tentar e leva para o centro cirúrgico e vai... E aí, hoje a gente tem uma visão de distanásia em relação a isso, né? Até onde você vai com o paciente, quando que você vai estar causando mais sofrimento para esse paciente, para essa família. E a gente começou a mudar essa visão. E aí eu começo a ver outras partes que eu tive de vivência, de vida, se encaixando como um quebra-cabeça. Por exemplo, eu cuidei de todos os meus avós por parte de mãe e do meu avô por parte de pai, até eles falecerem. Então, a minha bisa foi uma decisão em conjunto. Ela caiu, fraturou o quadril. A gente levou para Santa Casa, claro, né? Nossa vida inteira lá dentro. E trouxe ela de volta para casa, ela colocou a prótese, ficou em casa. E ela caiu porque o marca-passo falhou. E ela tinha 94 anos. E ela era plenamente lúcida. E aí a gente sentou e conversou com ela. Eu não tinha entrado na medicina ainda. Sentamos eu e papai e falou, ó, tem que trocar a bateria do marca-passo. A senhora tá caindo, tá falhando. Ela falou assim, eu já vivi o que eu tinha que viver. Eu não vou trocar a bateria do marca-passo. E eu vou morrer em casa. E ponto. E ela morreu em casa, o marca-passo falhou, ela bradicardizou, deitada na cama dela, com a gente do lado. Ponto. Sabe? Eu não tenho a mínima maturidade pra dar a resposta que essa senhora deu. Eu também não. Pode ser que é justamente aos 94 que eu vou ter essa maturidade. Será que aos 94 eu gosto de estar numa festa? Ela faleceu depois de 2 anos. Com 96, assim. Rayovac. Sabe quando a festa tá boa, você olha e fala, vou pra casa, não quero mais isso aqui. É por aí. Né, você olha ao redor e fala, pô, tem muita gente legal aqui, esse ambiente tá muito gostoso, mas... Eu quero fechar as cortinas. Eu tô cansado, eu quero ir pra casa. Caraca, que decisão, hein? Mas vocês entendem? E assim, a decisão de vocês de manterem isso também, né? Sim, respeitarem a decisão dela. Vocês entendem como que é importante e a gente não estava enxergando, a gente passou muito tempo, eu me incluo nisso, nesse grupo, muito tempo dentro da medicina sem olhar esse lado. Sim. E a própria família que traz esse paciente pra gente, eles não escutam isso. E a maioria dos idosos que vêm, eles vêm com isso, eles falam pra gente, eles falam assim, não quero estar aqui. Por que eu vou estar aqui se eu posso estar na minha casa, com vocês, com a minha família, com os meus netos? E foi o pedido dela. Assim foi o meu avô, o marido dessa minha avó, o meu Berg. Mas alemão? O alemão, mas ele tinha um aneurisma, ele não quis operar, rompeu em casa. Também, a gente chamou a ambulância só pra... Eu estava em casa, eu já estava na faculdade, eu que chamei a ambulância, acompanhei tudo. Tranquilo. Era o desejo, assim, né? Claro que foi um momento que sentiu dor, tudo, a gente tentou amenizar isso.
Passei por um momento de culpa por causa disso, porque até eu entender que era o aneurisma, eu achava que se eu tivesse feito, sei lá, eu estava no primeiro ano de medicina, eu achava que se eu tivesse feito uma RCP, sabe assim? As maravilhas dos filmes que todo mundo volta. Sim, ou se eu tivesse alguma capacidade ali diferente, ou se eu tivesse exercido alguma coisa do que eu tinha aprendido, que basicamente era anatomia no primeiro ano, né? Mas assim, passa uma culpa. E depois você entende que realmente não, era um aneurisma, roto. Abdominal não tem o que fazer, né? Aí veio o meu avô por parte de pai, Dr. Júlio até operou ele, auxiliei, ele fez um tumor de papila, um tumor de via biliar. Enfim, mesma coisa, decisão, a gente tirou ele de casa por causa das crianças, e aí, mas assim, ficamos junto com ele para falecer, foi no quarto, e assim, lembro de eu ajudar a preparar o corpo. Então, sabe umas coisas que vão acontecendo e vão mudando você no sentido de que você vai olhando e falando, realmente, gente, não é bem assim a todo custo. Tem a pessoa que você tem que fazer aquilo a todo custo e tem aquela pessoa que você tem que evitar que ela sofra. Então, eu acho que essas coisas que foram acontecendo foram moldando a mudança da minha mentalidade em relação àquela terapia intensiva que eu tinha que fazer tudo para o resgate do paciente. Ao máximo possível. Isso. E hoje eu já tenho um pensamento bem diferente. E depois que você começa a trabalhar com a OPO, com essas famílias com luto da doação, os pacientes em morte encefálica, que você começa a ver o sofrimento que prolongar o diagnóstico da morte encefálica, por exemplo, quando você não consegue fechar. O sofrimento que isso causa, esse luto perpétuo que isso gera para uma família, é absurdo. Por exemplo, eu lembro muito do caso de uma gestante que a gente teve no ano de 2017, que ela entrou na UTI com 18 semanas de gestação e ela evoluiu para morte cefálica. A gente fez uma manutenção dela por 60 dias para o feto chegar numa viabilidade e poder nascer. Você apareceu no Fantástico, você apareceu em alguma mídia importante com esse caso. Minha esposa falou várias vezes, chama a Patrícia por causa da gestante, diversas vezes. Quando ela ouvir, ela vai lembrar disso. Teve uma entrevista, mas assim, a gente vai pela mídia e eu não sei se eu faria tudo de novo, sabe? Assim, vou mudar a frase. Não é questão de você não fazer de novo, até porque a gente teve outro caso ano passado que também gerou bastante polêmica. Você faz tudo, mas você faz pelo feto. Você tem um ser vivo ali dentro ainda, apesar de você ter uma mãe em morte encefálica. E a gente teve muita discussão bioética em relação a isso, inclusive com outros intensivistas, com especialistas em ética e bioética. Conversei muito com a Giovana, ela também está fazendo paliativo lá na Santa Casa, até vai usar isso na tese de doutorado dela agora. Porque essa segunda gestante ela evoluiu para insuficiência renal. E aí a gente ficou naquela situação, e agora? Diálise, não diálise? Aí a gente fez uma junta e conversa com a equipe da nefro, a gente vai dialisar, e aí piora o bebê, reduz líquido placentário, mas muda o pH e muda o metabolismo da gestante. A gente optou por fazer a diálise no final, em relação assim, e tudo conversando muito com a família. Mas em ambos os casos, você via que você estava fazendo aquilo porque você tinha o bebê vivo. Então é uma questão... Eu acho que a bioética trouxe isso para... Eu tenho um ser vivo e é ele que tem que ser o foco da minha terapêutica agora. Porém, a família está ali perdendo aquela mãe. E a gente vê o tanto que isso desestrutura, o tanto que isso impacta no trabalho de luto. Eu até tinha mais coisa que dá pra gente conversar, mas eu não sei se dá pra gravar.
Entendi. sabe? Mas sabe o que eu penso? Assim, ó, você tá numa situação dessa. Chega um momento que você não tá mais dialisando a mãe, você tá dialisando o bebê. Sim. Mesma coisa, o mesmo processo a Vânia passou quando ela fez aquela cesárea de emergência. Em que ela não estava abandonando a mãe. Sim. Não, mas ela estava salvando o bebê. Você tem que tomar uma decisão. Mas você lembra da frase dela no final de tudo, né? Ainda bem que deu certo. Sim. Senão ia ser uma que abriu uma mãe em casa, deixou tudo pra Sim. fora e deu tudo errado. Então, o primeiro bebê, ele nasceu com 28 para 30 semanas. Gente, eu aprendi na época a fazer até ultrassom obstétrico. Só Eu resumindo, esse acompanhava. primeiro caso, Patrícia, a mãe... Qual foi a patologia dela? HSA. HSA. O aneurisma me persegue. Essa segunda você também. Você tá no CTI, né? Você também não me ajuda. A segunda também. A segunda também. Eu acho que foi HSA também. Paciente jovem, né? MAVE, sai do espectro do AVC cerebrovascular por arteriopatia, hipertensão, né? E a primeira, o bebê nasceu. Nasceu, chorou, eu tava no parto. Gente, vocês não têm Como ideia. que é o nome dele? Iago. Iago? Vocês não têm ideia do arrepio da hora que aquele nenê chorou. Foram 60 dias, eu lembro o dia que eles me ligaram, era o Manuel Cordeiro, que estava de GO acompanhando o caso junto comigo. Sim, tinha toda a estrutura do CTI, mas como eu estava pela OPO, tinha uma responsabilidade maior em termos de acompanhar ela e garantir essa manutenção. Vixe, quantas brigas por final de vasopressina, né? Absurdo. Bom, e aí o pessoal me ligou e falou assim, ó, a residente da GO subiu e não tá achando BCF. Cara, eu tava na minha casa. Bati a mão na mesa e fui lá. Bati a mão na mesa. Vai... Isso aqui, ó, só residente, isso aqui é um ambiente controlado. Você não vai faça achar esse BCF aí. Eu liguei pro Manuel, eu acho que a gente chegou... Gente, eu moro lá no Parque dos Poderes, acho que a gente chegou na Santa Casa... Isso já era na reta final ali da viabilidade? Já, com 50 dias mais ou menos. A gente apareceu dentro daquela CTI, a gente deixou uma caixa de cesárea dentro do CTI. A gente tinha todo um ambiente preparado caso precisasse fazer cesárea de urgência lá dentro, né? E aquela loucura, entra ele, vamos, vai pegar, vai fazer... Ela não sabia usar ultrassom. Ela não soube achar o BCF com ultrassom. Eu queria matar. Eu queria berguear na cabeça dela, entendeu? Eu não lembro quem era, não faz sentido nenhum. Mas provavelmente assim, ela vai escutar. E ela... Escute, você aprendeu a fazer ultrassom. Certeza, depois dessa daí. Mas eu acho que, cara, isso pra mim foi... Eu vim assim eu achei, falei, nossa, perdemos o bebê. Tipo, tudo isso e à medida que a gestação ia avançando, você ia criando uma expectativa no pai, na avó, que estava ali perdendo a filha e criou um vínculo com aquele bebê que ia ser a continuidade daquele ente querido, né? Exatamente. E aí, quando a gente optou por fazer a cesárea antes do tempo, porque ela fez uma fungemia. Uhum. E começou a cair plaqueta, e a gente entrou num looping de troca de acesso, manutenção de antifúngico, e aí começou a fazer risco. Numa das trocas do acesso, eu trocava todos os acessos. Numa das trocas ela fez uma arritmia, a gente teve que reverter, e aí começou a estabilizar. E aí começa, né, uma paciente em morte cefálica. Eu não tenho regulação hormonal nenhuma ali, é tudo externo. Então, começou a degringolar. A gente acabou optando por realizar essa cesárea um pouquinho mais cedo. Antes do programado. A gente estava tentando chegar até 32 semanas, a gente chegou a 28 semanas, mas foram 60 dias. Então... Patrícia, você tem muitas histórias boas de sucesso, mas como todo intensivista também tem alguns fracassos. Como é que você faz para lidar com eles? Você se cobra demais depois? Eu me cobrava muito mais. Eu me cobrava muito, muito mesmo. A ponto de dormir mal, cair cabelo, começar a fumar? Tudo de ruim. Nunca fumei na minha vida, não sei o gosto de um cigarro. É que tem Mas intensivista assim, Sim.
Mas assim, a ponto de não dormir, sim. A ponto de passar a noite inteira um filme do que eu errei, sim, com certeza. Eu acho que todo médico, agora eu vou generalizar, não sei se eu poderia fazer isso, mas eu acho que todo médico que realmente se propõe a estar ali para salvar outra pessoa e encontra alguma dificuldade nisso, não tem como ele deitar a cabeça no travesseiro e pelo menos não parar e pensar nisso. No que ele poderia ter feito diferente, o que eu poderia ter, o que eu errei, o que eu acertei. Até porque é com esses erros e olhando para trás, enxergando eles e entendendo o que aconteceu que você vai se prevenir para que isso não aconteça novamente no futuro. Eu tenho certeza que ele faz rocurone agora, atracúrio, succinil, o que seja para entubar o paciente, entendeu? Até de cabeça para baixo agora eu já fiz. Só que isso você só consegue fazer se você tiver total controle, ou pelo menos uma boa parte de controle do ego, né? Porque você pensa assim, pô... Mas agora, ó, você vai entrar num ponto muito importante. Sabe por quê? Porque pelo que ela nos contou, o ego dela veio sendo quebrado desde criança. Mãe, avós, e ela ali impotente por ainda não poder fazer, entendeu? Então, faz sentido. Você se repensar, recalcular, faz parte da sua vida. Sim. É o tempo todo. Sabe? Sim, eu tenho eu não tenho problemas, vou mudar isso. Eu não tenho problema, por exemplo, em mudar a estratégia, mudar a visão, em repensar, em reconsiderar e parar e escutar. Nunca tive problema em escutar outra pessoa e mudar de opinião. Nunca, nunca. Porém, se eu tiver muita certeza daquilo que eu tô falando, mas aí eu acho que a Patrícia mais é intensivista, ela é bem intransigente nesse momento, sabe? É assim que tem que ser feito. Eu tenho certeza que é esse caminho que vai dar certo, então é aqui que a gente vai. Porque se eu não fizer desse jeito, o paciente vai ser prejudicado. Ô, Patrícia, assim, sem conflito de interesse, só por curiosidade, qual que é a especialidade que você, quando tá no CTI, você mais precisa berguizar? Hoje em dia... Boa. Já passaram tantas. Não adianta você querer me acusar que sempre que o queimado tá infectado, você quer pôr culpa na pele. Queimado é foda, porque precisa debridar, né? Mas vocês querem que a gente debrida de 6 horas? É, terapêutico, né? A gente tem que botar horário pra vocês. Senão vocês nem aparecem. Ih, olha lá, põe o cavalinho na tela. Tá vendo? Não, eu acho assim, o queimado é muito pontual. A gente tem fases, né? Mas eu acho que quem dava muito trabalho, talvez porque a gente tem uma limitação cirúrgica, né? Então, o intensivista, ele faz pequenos procedimentos, mas a vontade que você tem é de abrir a barriga da pessoa e resolver aquilo que tá ali. O pus que não vem, o abscesso, entendeu? Ou uma cabeça que tem um hematoma e o neuro não vem, não chega, e chama o plantão. E os neuros vão me matar depois dessa, mas... Eu fico pensando, Mas lembrando... eu acho que cirurgia geral era uma especialidade que a gente batia bastante, vascular. Eu lembro alguns preceptores meus que, na hora de discutir o caso, mano, você tem que abrir então. Fala pra ele lá abrir então. Sempre tem isso. Eu fico pensando o Kanamura, que era cirurgião. E você falar isso pra ele, ele abre. O Sérgio Couto, Nery Godoy. E Nery Godoy que eu queria lembrar. Nery Godoy. De várias formas, ele abre assim, ele abre assim, ele abre assim. O Nery... Cara, a primeira tráqueo da minha vida que eu auxiliei foi com o Nery Godoy. Falei, eu vou morrer. Hoje eu morro. Eu entrei assim. Ele foi um lorde comigo. Um lorde. Mas assim, não tem um A pra falar do Nery. Gente, impressionante. Educado, polido, bigodudo. Mas assim, demais. Uma paciência pra ensinar. Não tem que falar dele. Eu fiz 2 estágios de TI. Um foi o regulamentar e o outro eu tirei 1 mês das minhas férias pra acompanhar o Nery Godoy para aprender a fazer acesso central. Eu nunca vi ninguém fazer um acesso central igual o Nery. Não tem. Ele não usa seringa. Ele não faz nada, ele põe direto assim. Puff. Ele pega a agulha, coloca e fala... O X-Men. E o sangue? Vem e aí ele tá... E você já cuidou... Como foi? Deve ter provavelmente já cuidado algum paciente comum com seu pai? Você ter admitido o paciente do seu pai, ter cuidado, ter opinado. Sim. Já brigou com seu pai? Pai, vem ver o paciente. Já briguei. Vocês lembram da Vivi? A Vivi Sandinha? Não, a Vivi Sandin, que é uma enfermeira que até sofreu um acidente. Hoje ela tá na ortopedia, lá na Santa Casa no Trauma. Ela pegou uma briga minha.
box 14 do CTI 7. Eu falei, mas é assim, tem que fazer, tem que abrir. Não vou operar, pai. E a gente... Ela, pelo amor de Deus, 2 Berg brigando, eu vou embora daqui desse CTI agora, não aguento, não. Mas você não guardou rancor, você só guardou o número do box e o CTI, né? Sim, não guardei rancor. Box 14, 7h30 da manhã. Gente, eu tenho... Essas coisas que marcam, assim, eu tenho uma memória muito boa. Nome de pessoa não, é péssimo. Mas isso daí... Mas assim, foi uma questão que ficou até engraçada depois a discussão. Mas marcou bastante por causa da Vivi, enfermeira. Alguém já levou pro lado pessoal? Porque assim, você é muito incisiva no cuidado do paciente. Eu acho que isso é necessário, a gente precisa de pessoas assim. Puxando um pouquinho a sardinha pro militarismo, quando você tá na situação de militar, você entende que é 2 posições de tenente conversando, ou de major do capitão, ou do coronel e tenente, em que existe uma carga maior. Só que quem não tá acostumado com isso, às vezes leva pro coração, não leva não? Eu já tive situações, por exemplo, em que eu questionei uma determinada especialidade, mas assim, questionei tecnicamente, e a pessoa bateu lá na porta da casa do meu pai para meu pai brigar comigo. Tipo, ela não pode ser assim com as pessoas. Ele falou, mas essa é a função dela. Porta da rua, serventia da casa. Tipo, de verdade, assim. Pra ter essa intimidade com seu pai, eu posso até falar quem foi. Então, eu não sei se essa parte deve ficar na história, entendeu? Nossa, talvez a gente tenha que cortar isso. Será que foi outro neuro? Nossa! Será que essa história deve ficar agora? Ou se a gente corta isso? Fala a palavra mágica pra gente cortar. Não, mas assim, não, tá tudo bem, ninguém citou nomes. Ixi, até porque se for citar tem uns 15. Mas tudo bem, tá tudo certo. Talvez não tantos, mas, gente, foi engraçado. De verdade. Eu fico pensando que deve ser muito... Eu pensei durante uma R2, eu pensei em fazer intensiva. Mas com todo o respeito à especialidade, eu acho que eu tava em depressão. Por quê? Não sei, eu tava desanimado de cirurgia. Aí falei, vou virar intensivista. Tipo, aí, vou virar um Kanamura. Pode ser, eu admiro bastante ele. Eu achava massa o jeito que ele cuida de paciente e tudo. Aí conheci... Tinha um visitador que eu achava bom também. Tinha uma época que era o Kanamura, o visitador, mas acho que era André, não me lembro. André Paulo. André Paulo. Que tá na tava Unimed bem hoje. tranquilo, patatá. Mas o episódio que o Daniel Juan me expulsou do CTI foi decisivo. Não é aqui que eu quero ficar mesmo, não. Mas ele tava certo. Eu tava no estágio e... você vai cuidar daquele lá, box 2. Era o CTI 1, menor, né? Não. Você vai cuidar. Você vai cuidar da box 2. Falei, ok. Positivo. Tchau. Pum, terminei, papum. 7h35. O visitador vai passar aqui por último, 9h40. Pensei... 7h35, 9h40. Vou dar uma volta ali. Cara, acho que vou lá no quarto geral, né? Vou lá tomar um tereré, né? Errei, não avisei ele. Beleza. Subi 9 horas. 1 hora lá. Aí ele olhou assim, você pode ir embora, pode sair. Falei, mas por quê? Você saiu e não avisou ninguém. Pode ir embora. Falei, bom, vou pra casa, né? Peguei minha mochila, fui pra casa. 1h30 da tarde, meu telefone toca, Maria Augusta. Onde você está? Falei, então, doutor, Daniel Juan me expulsou do CTI, eu tô em casa. Você é burro ou só parece? Se ele te expulsou do CTI, ele te expulsou do CTI 1. Eu quero você aqui no 2. Aí fui eu pro 2. Acho que ele nem lembra disso, que as últimas vezes que eu vi ele, faz muito tempo, cumprimentava normal. Mas é aí que tá. É você não levar pro pessoal uma situação de trabalho. E eu tava errado, né? E nós estamos sempre falando que o erro de alguém pode trazer a repercussão muito negativa na vida do paciente. Então... Eu tava errado. Por mais que eu era estagiário, eu tenho minhas obrigações, minhas responsabilidades. Coisas que eu já não enxergo. Eu tenho medo dessa geração que vem. Exatamente. Eu tenho um certo receio. Eu tenho muito medo, assim, da gente ter visto assim, não, deu horário, mas você tá no meio da cirurgia. Não, deu horário aqui, mas é uma RCP. Não, continua aí, você que tá no plantão, que deu meu horário. Isso, pra mim, é um sacrilégio. É uma falta de responsabilidade, de empatia, de humanidade, de qualquer coisa, de tudo que você possa imaginar em relação a respeito ao paciente e ao que você pretende ser como profissional médico. Você está desistindo naquele momento de zelar pela vida do próximo que está ali do teu lado. Porque deu o seu horário, é uma coisa assim que não entra na minha cabeça. Várias vezes você foi chegar em casa às 9h30 da noite em vez de sair às 19, né? Ah, sim.
O fato da terapia intensiva ter passado recentemente, agora ele é acesso direto, né? Sim, A residência. Agora é acesso. Foi prejudicial para a especialidade, Patrícia? Depende. Eu acho que assim, aumentou para 3 anos e o residente ele entra meio perdido. Eu não estou muito familiarizada agora porque eu acabei ficando fora da residência, mas pelo que eu entendi, ele entra passando pelas especialidades, como se fosse um clínico. Só que ele não é das clínicas e ele não está sabendo nada ainda. Então, a sensação que eu tenho é que ele passa meio de escanteio, sabe? Uhum. Ele não está agregado à especialidade porque ele não é daquela especialidade ainda. Que eu falo, aquele está visitando, por exemplo, ele está no meio da residência de clínica, mas ele não é um clínico, ele não está aprendendo clínica ali. E eu acho que ele também não se sente parte daquilo. E ele não pode ir para terapia intensiva porque ele também não tem muito conhecimento e manejo em nada. E tudo que você coloca da terapia intensiva para alguém que saiu da faculdade, eu, pelo menos na primeira vez que eu entrei na terapia intensiva, para mim era tudo muito novo. Eu não sei se hoje a faculdade fala sobre monitorização hemodinâmica mais aberto. A gente fala um pouco mais, por exemplo, sobre morte cerebral, morte encefálica. Eu até já fui fazer algumas aulas, alguma coisa assim, mas nunca me chamaram para fazer uma aula de choque ou de sepse na faculdade. Eu não sei como é que está isso agora. Monitorização hemodinâmica ou ventilação mecânica. Até quando a gente fazia os estágios, pelo menos aqui dentro do HU, para nós entrar dentro do ambiente da terapia intensiva, primeiro que o intensivista não queria a gente lá dentro, acadêmico, pelo amor de Deus, né? A gente não quer os residentes, quanto mais os acadêmicos. Uhum. Sabe por quê? Porque lá não é um lugar de perrengue. Esse vai ficar pro resto da minha vida. Ali não é um lugar de testes. Eu acho que essa mudança, assim, quando você tem um R1 na enfermaria, como preceptor você consegue sanar alguns problemas. Agora, o paciente da UTI, ele é diferente. Esse problema que eu consigo identificar e tratar com 2, 3 horas, em minutos na UTI, pode... Eu faço vínculo com a emergência. Eu acho que é uma coisa muito similar. E eu acho que a emergência ainda é muito pior. Porque ali o ambiente não é controlado. A gente vê pelo próprio pronto-socorro da Santa Casa, né? Você tá com 5, você tá com 10, você tá com 20. Essa semana a gente chegou a ter mais de 30 pacientes dentro da vermelha e tá chegando. E você tem que cuidar dos que já estão e vai chegando paciente. E lá a gente só recebe paciente grave. É difícil você ter um paciente... mais ou menos ali na vermelha. Então, aí eu entendo o Daniel te falar, como é que você não estava olhando esse paciente, entendeu? Eu fiz um eufemismo, tá? Foi um pouquinho mais agressivo. Eu imagino. Carajo! Mas, assim... Boludo! Como você desaparece? Eu já tive os meus embates com o Dr. Daniel, principalmente enquanto eu era residente. Não era em relação a isso. Mas, assim, a gente passou a ter um relacionamento melhor depois do término da residência, assim, bem mais respeitoso. Mas a gente já teve os nossos embates. Patrícia, você já foi paciente? Já fui paciente. Eu fiz uma TVP na femoral superficial em 2010, se eu não me engano. Durante um plantão do CTI. Você só fica sentado, viu? Cara, pior que não. Como é que você arranjou isso, Patrícia? Eu acho que era muito plantão. Eu, assim, já fiz várias investigações reumatológicas. Eu não tenho nenhuma prova reumatológica. Parei já de procurar também. Mas, assim, eu fiz logo que eu terminei a terapia intensiva, eu sempre fui muito apaixonada pela medicina e para mim, estar dentro do hospital é minha segunda casa, de verdade. Eu sou muito feliz dentro do hospital e principalmente dentro da Santa Casa. Eu realmente olho aquele hospital como se fosse meu segundo lar. E eu emendava vários plantões. Eu acho que eu estava assim, numa cascata de 2 ou 3 plantões seguidos de 36, 48 horas. E eu acho que era um final, uma sexta-tarde já, que eu já tinha emendado desde a quinta de manhã, alguma coisa assim. E foi um plantão muito corrido, assim, pouco líquido, muito tempo em pé, muito calor. Eu lembro que eu estava drenando um tórax de uma paciente CT7, de novo, box 1. E eu não comecei a me sentir mal e mal-estar.
E aí eu liguei para uma colega, assumi o plantão, falei, ó, eu não vou conseguir ficar mais, não tô bem e tal, e fui embora. E quando eu cheguei em casa, que eu fui tomar banho, trocar roupa, essas coisas, eu tava com um cordão de uma flebite na femoral superficial, assim. Muito maluco isso. E aí acabou. Aí meu marido tava viajando na época, vim pra Santa Casa, não sei o que é isso, passei pelo pronto-socorro, não sei o que é isso, não é. Aí no final me deram uma medicação, não tava me sentindo muito bem. E falaram assim, aí eu falei, putz, mas isso vai me dar sono. Aí liguei pro meu pai. Falei, pai, o neto tá viajando, eu tô assim, assim, assado, tô morrendo de sono com a medicação que me deram, vem pegar meu carro aqui. Ele chegou, olhou e falou assim, isso é uma trombose? Ninguém te deu Clexane? Eu falei, putz, mas não sei, isso é uma trombose? Não sei. Você fica débil mental quando é com você. Uhum. Então, você não consegue enxergar Até porque no fator nenhum de risco, você pensaria, né? Então... Nunca, sempre fui mais magra, sempre fiz muita atividade física. Inclusive, uma das hipóteses foi exercício físico extenuante, porque era uma época que eu estava fazendo muita corrida e aí associa com tudo isso, enfim. Mas aí fiquei internada, aí dorme uma noite no CTI, sai do CTI, tarará, e assim vai. Foi pro CTI? Eu fui pro CTI. Imagina eu lá, plantando estão. Eu vou lá, quem tá lá, né? Ô, doutora, tudo bem? A senhora assim, não, olha, de novo. Vem cá. O que a senhora acha que a gente faz contigo hoje? Qual que é a opinião da senhora aí? Tudo certo? Qual que é o usuário e a senha da senhora? Só pra evoluir ali também, porque, né? Entendi. Não deve ser... realmente, a gente fica meio perdido. É igual o parente. Tipo, tô com isso aqui. É parente. Na gente e nos próximos... O motorroad. A gente sempre pensa que não é nada. É muito mais difícil você acreditar que é algo mais grave, né? É muito mais doloroso, né? Sem dúvida. Um dos grandes erros da medicina, na minha opinião, é você querer tratar um conhecido ou parente diferente do que você trataria um paciente. Porque daí, um dos dois você tá errando. Você já operou parente? Já. Vixe. Obviamente que complicou. Deve ser horrível. Obviamente que complicou. Deve ser horrível. Ou você vai estar errando com o paciente porque você não tá tratando ele como devia ser tratado, ou você tá querendo fazer uma conduta diferente porque é parente. Exatamente. E negação. Não é possível, não. Ela não tá fazendo isso, não é possível. Você sabe quando eu amarelei? Ano passado, a Nayara me ligou. A Nayara do CTI. Uhum. Tô te levando um paciente. Onde você tá? Eu falei, tô aqui na Santa Casa. Eu falei, não, vou levar um paciente pra você. Eu falei assim, quem que é o paciente? Ela falou assim, o Kanamura não tá bem. Falei, cara, tá atrás. Ela, vou por onde? Pelo prontomédico? Não, vem pelo PS. Entra pelo PS. Aí fui, organizei. Pega a maca, cadeira, não sei o que, entra aqui, box da estabilização, prepara a medicação, parará. O que ele tá sentindo? Isso. Falei, não, já. Chegou. Cara, a hora que eu abri a porta do carro, que eu fui ajudar a tirar ele pra botar na maca, me deu ele tava branco. Eu travei. Falei, eu não sei o que eu faço com o Kanamura. Eu lembro disso. Quando é que foi? Você tem mais ou menos ideia de quando foi? Fim do ano. Ele internou no CTI, ficou 48 horas lá no box 15 do CTI 7. Foi cardiológico? Ele fez uma crise hipertensiva e fez uns sintomas como se fosse Ele achou que ele estava tendo um AVC de fossa posterior. Eu achei que ele estava tendo um AVC de fossa posterior. E eu não conseguia terminar de examinar ele. E eu vou falar aqui em nome do Rodrigo Quadros. Ele estava dentro da vermelha, a gente entrou com ele. Aí eu chamei o Rodrigo e falei, Rodrigo, atende. Aí o Rodrigo falou assim, não, atende você. Eu falei, não, Rodrigo. Olha você. Não, é melhor você. Cara, pega o caso aqui da veio o Wagner. Quero o pessoal da liga. Veio o Wagner. Doutor, tudo bom? Tá quente, não sei o que. É o único que não podia ser demitido, que era residente. Né? Só errado você ser demitido mesmo. Gente, foi todo mundo travou. Imagina a situação. E ele lá, branco, igual um papel. Não, Berg, não sei o que. E eu, tá, me conta de novo e fala. Aí fui com ele. Aí depois a cabeça vai entrando no eixo. Levei ele pra ressonância, eu que fiz o sedativo dele, fiquei lá dentro da sala. Mas até isso acontecer, eu não consegui examinar.
não consegui examinar, assim, e foi muito ruim isso pra mim. E até liguei depois pra conversar com a Nayara, explicar, falar, ó, não sei, me deu... Tiltei, travei. Travei total, assim. E engraçado que eu já passei por situações, por exemplo, de ter meu pai passar mal, de ter que atender ele, ou então das crianças. Ano passado, o meu do meio caiu de uma tirolesa. A gente pegou, estabilizou, trouxe. Mas nenhum momento a cabeça pirou, assim, desse jeito. Mas eu não sei. Nesse dia não rolou, nem a minha, nem do Rodrigo Quadros. Ficamos os dois lá parados. Ô, Patrícia, que atualmente você tá na superintendência da Santa Casa? Eu não, tá louco. É fofoca? É fofoca. Eu não sou superintendente, não tô em superintendência nenhuma. Eu tenho hoje eu tô como gerente de regulação hospitalar. É mais fácil cuidar, ter um plantão com 5 admissões? Ou é mais fácil cuidar do hospital daquele tamanho? O maior do estado, é mais fácil ter um plantão com 10 admissões. E eu sinto saudade da assistência. Não é fácil você tá... Primeiro, porque eu sempre fui muito assistencial. Eu não sei quem foi a pessoa que olhou e falou, eu acho que além da assistência, ela sabe fazer gestão. De novo, essa pessoa lá atrás foi o Canamura. Ele falou, não, vem aqui que você vai sair da assistência... Ele falou, ela não é boa de atender. Não. Ela travou na hora que eu cheguei morrendo, ela não é boa de atender. Não vou botar ela atender paciente mais não. Eu acho que ele pensou, ela não tem medo de desagradar. Porque se na gestão você não desagradar, você não tá gerindo nada. Eu não sei se é isso. Eu acho que um ponto positivo é que eu nunca tive medo de aceitar esses desafios. Mas não por ter uma prepotência, uma soberba ou achar que eu vou fazer ao contrário. Na verdade, sempre que eu entrei nisso e falei muito pro Canamura e falo hoje pro William, que tá como diretor técnico, eu falo assim, olha, eu não sei nada. Eu vou ter que entrar aqui para aprender do zero, porque uma coisa que eu sabia fazer era assistência. E assistência também, eu fui aprendendo e fui melhorando. Então, o que eu tenho hoje aqui... é força de vontade de trilhar o caminho e olhar e perceber e tentar aprender e tentar deslizar dentro dessas coisas que vão acontecendo dentro do hospital da melhor forma possível para atender melhor o paciente. Você jamais aceitaria um cargo desse se não fosse na Santa Casa, né? Acho que não. Acho que não. Santa Casa deve ter algum espírito possessivo por quem passa lá, né, cara? Tem. Mas... é impossível você passar por lá reto, assim. Não, você não consegue, cara. Ela mexe com a sua vida. Os três aqui passaram por lá, os três fudidos. E o problema parece que você se distancia dela, você emburrece. Eu não sei se... Toda vez que eu passo muito tempo sem ir lá, na hora que eu volto, caramba, o que aconteceu com a minha cabeça? Fazer isso aqui tão fácil, agora eu tô tendo dificuldade. Pode ser. É um cenário... lá é puro estudo, né? Sim. Se você atender lá, se você desenvolver lá dentro, você qualquer lugar no mundo. Qualquer lugar. Patrícia, como que alguém tão dedicado ao trabalho conseguiu ser mãe? Como é que foi lidar com o tempo, lidar com filhos, com gestação? Primeira coisa foram escolhas, né? Eu fiz muito plantão, por exemplo, plantão noturno, até o final da primeira gestação. Depois que o Arthur nasceu, a primeira coisa que a gente optou, enquanto família, eu, meu marido e ele pequeno, que a gente conversou, foi eu parar de fazer plantão à noite. Então, realmente, o Arthur vai fazer 13 anos agora, são 13 anos que eu não faço plantão noturno. Que legal. Acho que foi a primeira coisa, de estar em casa. Eu tive que fazer uma redução brusca da carga de trabalho no início. Eu tinha uma carga de trabalho de, vamos pensar, 12 plantões. Eu cheguei a fazer 5 plantões noturnos por semana na saída da residência. Verdade, era... E o meu marido também, começo de vida, ele viajava muito, ele atendia ambulatório fora, ele é psiquiatra, ele não tem nada a ver com... Qual que é o nome dele? Neto. Então, assim... não tinha nada a ver. Então, e ele fazia muito consultório fora em cidades menores no começo. Então, ele viajava e ia para o plantão, não ia ficar em casa parada, né? Então, a primeira opção foi a redução da carga de trabalho e dedicação à família, né? E
É claro que isso contabiliza em relação ao profissional, né? Por exemplo, eu diminui muito as saídas para congresso, para curso. E agora... E aí veio o segundo filho. E Qual aí, que é o nome do segundo? É o Arthur? Arthur Henrique, e agora eu tenho a Alice, que é a minha raspinha do tacho. Que idade que tem a Alice? A Alice tá com 4. Vai fazer 5 anos agora. Então tem 13. 8 Arthur. para 9 e 4 para 5. E agora que a Alice tá com 4 anos, que ela começou a ficar mais independente, que apareceu esse cargo de gestão, que eu comecei a aumentar a carga horária dentro da Santa Casa, que eu ficava só no período matutino. E agora eu fico de manhã, fico à tarde, alguns dias da semana também, e online, no celular igual. 24/7 no WhatsApp. No WhatsApp. Não é fácil. Assim, eu tenho uma cobrança, e eu acho que meu marido tá certo quando ele cobra, quando ele fala. Até porque... É raro o psiquiatra não tá certo. Então, né? O máximo que ele erra é a dose. Entende da... Às vezes ter colocado mais. Mas é verdade, ele é uma pessoa muito correta também. Eu acho que isso é uma coisa que alinhou muito, apesar da gente ter pensamentos bem diferentes, assim, estilos completamente diferentes. Ele é uma pessoa que pensa também muito em prol do paciente, muito pelo correto com o paciente, ele preza muito por isso. Então, isso aproximou muito a gente. E ele cobra muito a presença da gente dentro de casa, mas é claro que ele cobra muito mais a minha, né? A presença feminina dentro de casa, com os filhos, e eu acho que ele tá correto nisso, ele não tá errado. E eu tenho que me policiar, porque eu sou meio... Workaholic? Não diria workaholic, mas assim... Sabe, eu vou agindo e vou fazendo, entendeu? Eu não tenho a Rebeca, que hoje tá trabalhando com a gente na gestão, ela fala que eu sou muito autônoma. Então, assim... Dermival, você vai entubar? Vou entubar. Tá, eu tô te olhando. Tá, você tá demorando, vai. Entendeu? É assim. E aí você vai, você entuba, mas tem que passar o acesso também. Eu vou ali pedir. Não, já trouxe, já tô passando. E aí eu vou fazendo. E vou fazendo, e eu não tenho... E o neto já deu o diagnóstico ou não? Acho que não. E eu não tenho limite, eu vou fazendo as coisas, e enquanto eu não vejo o fim, aquilo terminado, pronto, finalizado e dando certo, eu não paro, sabe? Ô, Patrícia... Isso é patológico mesmo, deve ter alguma doença nisso. Tem no DSM alguma coisa? Deve ter. Como que... Assim, eu imagino que vó é vó. Como que foi a experiência de ser mãe pra você, uma pessoa que aos 6 anos teve essa tragédia de perder a sua mãe? Porque nunca vão ocupar o lugar. Nunca. Não. Por melhor das boas ações a avó tenha, é diferente. Como que é? Como que foi isso? Como que está sendo isso? Você quer saber como que foi ser criada pela avó? Como foi a Patrícia mãe? Patrícia mãe... que aos 6 anos perdeu a mãe. Então, essa é uma pergunta muito profunda. Eu vejo a maternidade, eu acho que até já falei isso, eu acho que é um resgate muito grande de muita coisa que para mim fez falta. E, de novo, se a gente não cuida isso, eu posso levar isso a uma superproteção. E o tempo todo, eu pelo menos fico me policiando. E o meu marido, sabendo disso e como bom psiquiatra, né, ele também procura fazer esse policiamento. Então, e a gente tem uma conversa muito franca em relação a isso. Dele me pontuar, olha, aqui, eu acho que aqui você tá protegendo demais. Aqui você faltou para você, então puxa no freio porque você vai dar em excesso. Então, existe essa preocupação, sim. E com o primeiro filho, isso foi muito mais evidente, porque você queria suprir alguma coisa que você não teve, né? À medida que a gente foi tendo outros filhos, você vai vendo que a coisa vai ficando um pouco mais natural. E foi melhorando.
Hoje em dia eu sou bem mais tranquila em relação até esses apuros mesmo da questão, caiu da tirolesa. O Henrique é mestre de fazer essas coisas. O Henrique balançou no braço da cadeira, caiu de cara, quebrou o nariz, caiu da tirolesa. Ele gosta de uma aventura, ele não tem medo de nada. Agora ele tá fazendo aula de kart. E ele já bateu de kart também. Esporte Gente caro. do céu. Nem me fala. Esporte caro. Não, deixa o vô. O vô tá adorando levar ele lá, entendeu? E vem mais Berg aí pela frente na medicina? Eu acho que a Berguinha vai pleitear a medicina. Acho que os meninos não. Berguinha já tem o kitzinho da turma da Mônica de médica. A Berguinha fala que ela vai ter 2 carros e um vai ser uma ambulância. Mais um pouquinho dá pra curar. Ele vai virar condutor, hein? Essa chance. Ô, Patrícia, e já que tá profundo, o que é a vida pra você hoje? Bem profundo mesmo, né? Essa é fatal. Essa é fatal. Eu me fiz essa pergunta, eu não cheguei numa resposta no mesmo dia. E todo dia eu mudo de resposta. Mas eu acho que isso é a beleza que a gente tem de estar aprendendo e não só aprendendo, mas a gente mesmo ser mutável, né? Você não pode ser estático, senão você não melhora nunca. Então, você tem que estar repensando todo dia o que é a vida para você. Hoje, para mim, a primeira coisa seria a família, né? Os meus filhos, o meu marido. E um resgate muito importante que eu tive em relação ao restante da minha família em si. Eu acho que a maternidade, ela me trouxe uma sabedoria de um resgate com outras partes familiares que estavam um pouco perdidas. E a medicina também, principalmente por eu ter olhado, visto o que o meu pai passou através dos olhos dele. Porque eu comentei com o Dermival isso antes. Quando você está na sensação, passando pela perda, você não sabe o que o outro está passando, né? Você tem o seu sentimento. E você não... Eu, como uma pessoa leiga, eu não entendia o que poderia estar passando pela cabeça dele, pela perda da minha mãe, sendo ele um especialista. E quando eu entrei na medicina, você começa a enxergar as coisas pela ótica de outra pessoa. E começa a ver essas questões do profissional médico não poder tratar o próprio familiar, o porquê disso, essas dificuldades que a gente tem, igual o Dermival falou, de aceitar a patologia que for mais grave, você quer que tudo seja mais simples e mais fácil de resolver, negação, entendeu? mesmo. Uma negação. E a partir do momento que você enxerga a vida, ou enxerga os acontecimentos pela óptica de outra pessoa, isso trouxe para mim uma reconciliação muito importante com ele, enquanto família. E as crianças também trouxeram um resgate muito importante para ele também. Então eu vejo hoje que para mim a vida é esse núcleo familiar que foi reestruturado. Apesar de eu ser workaholic, estar dentro da Santa Casa, é esse núcleo familiar que sustenta a Patrícia para poder estar lá dentro da Santa Casa. E a Santa Casa que literalmente tem muitos familiares, pessoas tão próximas que chegam a ser quase familiares, né? Você estava me contando assim que ela e o Rafão, por exemplo. É verdade. Tem um monte de coisa em comum. E aí você vê que o Rafão já esteve aqui com a gente também. O Rafão teve um dos episódios mais... Foi curtinho, mas... mais interessantes. Qual que é o vínculo de vocês? Então, o Rafão, o pai dele era conhecido do meu pai, e o pai dele gostava de andar de moto. Meu pai tinha moto também na época, mas o pai do Rafa se metia em acidente. Cachorro louco. Cachorro louco. E toda vez que ele se acidentava, quem estava de plantão era o meu pai. Então começou assim, e foram 4 cirurgias. 4 neurocirurgias. E até perguntei pro Rafa, falei, Rafa, e aí, posso falar? Ele falou, fala, irmã. E ele fala que ele é filho do meu pai também, que
que a gente é irmão de verdade. Meu irmão, ele é grandão, igual o Rafa, assim, só que ele é bem branco igual eu. Ele fala, não, aquele lá não é seu irmão sou eu, que sou a cara do seu pai, fica tirando sarro. E a gente fica, né? Não, ele não tem. Agora, e a gente tem amizade dentro do hospital mesmo, de estar o tempo todo junto e ter essas histórias por fora. Mas a gente tem uma história muito maluca da época do Covid. Vão entubar o Rafão. Cara, eu falei, meu Deus, vou entubar o Rafa. Quem que vai entubar o Rafa? Antes você já tinha recebido a TC dele no WhatsApp, né? Não, sem comentários. Aquela TC rodou O mundo, né? E vão entubar o Rafa, quem que vai? Falou, não, é o Caveira. Eu falei, não, beleza, é o Caveira. Aí vai, entuba, tá, deu tudo certo. Aí ficou na clínica Campo Grande, traz pra cá, não traz pra cá. E aquele pampeiro passou. Vou lá ver, não sei, tá, passou. Aí tá, vão estubar o Rafa. Passou a história, tudo, vão estubar. Estubou, o Rafa tá bem, o Rafa vai pro quarto. Tá, eu tô em casa, eu recebo uma ligação. Irmã! Falei, irmão? Como assim? Irmã, eu cheguei no quarto. Falei, não acredito. Irmã, sonhei com você enquanto eu tava sedado. Você tava cuidando de mim no CTI. Cara, eu arrepiei inteiro. Falei, você tá brincando? Você sonhou quando? Sonhei, acordei, cheguei no quarto, lembrei agora, tinha que te ligar. Falei, Rafa, eu sonhei que eu tava cuidando de você dentro do CTI. Que legal, cara. Foram vários dias, assim. Aí ele tava totalmente desorientado. Depois ele me contou que a esposa dele tava grávida de novo e não tava. Assim, na cabeça maluca. Ele sonhando que eu tava cuidando dele do CTI. E eu tinha recém tido um sonho também. Que eu tava cuidando dele e eu ia fazer o transporte dele aéreo depois. Ele falou, não acredito. Eu falei, pode acreditar. E a gente conversando disso, e ele falou, cara, eu tava sedado. E o tempo todo que eu tava sedado, quem tava cuidando de mim era você. Eu falei, não acredito nisso. Verdade. Que legal isso, né? Não, é legal demais. Então me diga uma coisa, ó. Eu sempre peço referência para algumas pessoas de quando a gente convida alguém para vir para cá. O que você pediu? Tô até curioso agora. Não vem ao caso. Eu pergunto para pessoas pontuais. E o motivo de te trazer foi porque muita gente falou assim... Eu perguntava sobre ti, eles falavam assim, se um dia eu fosse para UTI, eu gostaria de ser cuidado ou por Patrícia Berg ou por Saturnino. Gente, Saturnino é uma pessoa maravilhosa. Ele é completamente maluco, mas ele é maravilhoso. Essa frase te traz alívio, te traz sensação de dever cumprido, te traz responsabilidade? O que isso te traz? Responsabilidade. Eu tô falando que outros médicos falaram isso, entendeu? Se eu estivesse na UTI, eu gostaria que ou Patrícia Berg ou Saturnino. Então, mas com todo respeito aos demais, mas foi a resposta que eu mais ouvi. Mas olha só, é uma responsabilidade muito grande. E, se por exemplo, e aí na hora que eu precisei estar ali, eu amarelei com canamura, entendeu? Olha que responsabilidade isso. Então, é um peso grande no ombro. É engraçado porque na hora que você está cuidando do paciente, você não pensa muito nisso. Mas antes de... É como se a gente estivesse aqui. Eu vim aqui, a gente começa a conversar e a gente está se conhecendo e demora um pouquinho para começar a entrosar. Ok, depois que você entra num stand-by do cuidado do paciente que você... internaliza aquilo e vai embora, entendeu? E o que tá em volta já não importa mais. Você tá focado em terminar aquilo que você começou. Mas e se é quebrado isso no início, igual aconteceu comigo lá no pronto-socorro? Posso te falar? Eu acho que a responsabilidade é muito grande. O fato de ter acontecido é justamente isso que é o fato que nunca mais vai acontecer. Duvido que vai acontecer de novo. Porque você sempre vai lembrar desse episódio. O Canamura também é o santo sudário, né, do CTI, né, cara? Então, olha que responsabilidade, gente. Eu ficava olhando e falava assim, você fala assim, puta merda, o cara que eu mais vi dentro de um CTI tá passando mal na minha frente. O cara que me deu esporro a vida inteira. Cara, ele nunca me deu um esporro. Eu não me lembro. Vale por você. Não me lembro. Mentira, mas o esporro dele sempre com aprendizado. Todos. 100% com aprendizado. Eu não me lembro de verdade, assim, de ter... Eu lembro uma vez que o Dr. Ed estava bravo com a gente.
Ele falou alto, gente. Ele sapateou no lugar, ele ficou vermelho. Chorava eu, chorava a Ana Cláudia, a gente não sabia o que fazia. Mas o Kanamura, por esse jeito explosivo dele, assim, não me lembro de ter tido nenhum atrito, nada, ou dele ter falado brigado, assim, nunca. Não me lembro. Daniel, sim, já levei bronca. Nossa, Dr. Wilson. Você lembra do Wilson Ferreira? Que ele era cirurgião cardíaco. O primeiro dreno de tórax da minha vida foi com ele. Nossa, se eu tinha certeza que eu ia morrer com o Nery, com o Wilson realmente eu morri, entendeu? O cara foi, pá, mete logo esse dreno aí dentro. Ai, você não faz nada direito. Me empurrou pro lado, enfiou o dedo no paciente, enfiou o dreno. É assim que se faz, você não faz nada. Ai, desculpa. Senhor. Hoje em dia é assédio moral, viu? 3 meses de atestado por depressão pro residente, viu? Pior, né? Ô, Patrícia, tem religião? Então, mais um resgate. A gente sempre foi criado no catolicismo. Na morte da minha mãe, a minha avó ficou muito perdida. E ela foi pro lado do espiritismo. Que é bem confortante. Que é uma religião que traz conforto. E agora, de novo, a gente tem um resgate pro lado do catolicismo. A gente voltou aí bastante na igreja, as crianças também. A gente faz questão de levar eles. Por mais que eles mudem ou tenham uma outra visão para frente, mas pelo menos para eles terem um contato. Eu acho que isso é muito importante, inclusive nessa questão de humanização nossa e a empatia, o amor ao próximo. Então, acho que é algo fundamental para eles carregarem para a vida. Acho que é errado falar assim, tipo... Você vê tanta coisa na medicina que não é possível que você passa reto e vira ateu. Tanta coisa que você segue... Você já viu milagre? Sim, eu não tô falando em luz, em fumacinha. Não. Mas assim, paciente que você fala, já. Eu tenho um rapaz... Milagre é tudo aquilo que vai contra as explicações plausíveis? Então, não sei. Eu penso assim. Eu tenho um rapaz que era vítima de um TCE. Eu já estava pela OPO. Na verdade, era Cidote. Mas eu desci no pronto-socorro como intensivista para olhar e ver assim, quem que era o paciente que tinha condições de transporte, que teria benefício de tratamento. A gente não tinha uma pontuação no começo, né? Era aquele livrinho que você colocava o nome do paciente, até que formalizou-se a pontuação de acordo com os critérios do CFM. E eu cheguei na vermelha, tinha um rapaz vítima de TCE. Olhei, examinei pupila média. Falei, cara... Mas assim, tava em choque, cabeceira baixa. Falei, vamos operar? Do jeito que tá, a cirurgia não vai trazer benefício. Falei, cara, eu vou levar ele pro CTI. Puxei o guri pro CTI. Aí, ergue cabeceira, solução hipertônica, controle de temperatura, ajuste de ventilação... E fui fazendo. Aí a pupila fechou. Ficou anisocórica, daqui a pouco fechou, liguei pro Kobayashi. Eu acho que era do Kobayashi paciente. Ele falou, não, deixa eu ver, vou levar pro centro cirúrgico. Levou pro centro cirúrgico, operou, o guri saiu. A pupila fechou, a pupila tava mediano, o menino saiu. Passou. E aí eu engravidei da Alice. Eu tava barriguda da Alice trabalhando ainda no CTI. Um dia vem uma moça, uma caixinha assim pra mim. E eu queria te mostrar o meu marido. Falei, sim. Aí me puxou lá pra fora do CTI, carregando a caixinha. Era o rapaz andando, vida. Ela falou assim, eu também tô grávida, tenho filho, e eu trouxe isso aqui pra você. Fiquei sabendo que você tava grávida de uma menina. Ela abriu uma caixinha cheia de lacinho. Dos primeiros presentes da Alice, assim. E eu fiquei olhando, falei, cara, olha ele andando aqui, com família constituída. Falei, minha Nossa Senhora. Então, assim, isso pra mim é um milagre. É medicina? É a terapia intensiva? É a chance que você deu pra alguém? Sabe? Sim. E isso pra mim foi Teve outro paciente também que me marcou muito, que foi da minha residência, que era um paciente que ele tomou tiro, briga, questão de namorada, assim, e ele ficou
muito tempo com a gente lá no CTI 1, no box 3. E eu lembro, assim, Bogotá, peritoneostomia, e lava uma vez, lava 10 vezes, lava 50 vezes aquela barriga. Eu lembro o dia que a nutricionista liberou ele da dieta e a fono falou, não, ele pode comer. Aí a Maria Augusta contrabandeou um pedaço de bolo de chocolate pra ele. Mas assim, passou. Ele saiu, teve alta do CTI. Aí estou bela e formosa visitando a Cesal, ano passado. Vem um menino assim, no final da reunião. Você é a Patrícia? Eu sou, né? Eu vou tirar foto sua, eu vou mandar pra minha mãe. Eu falei, gente do céu, que isso? Aí a mãe dele me mandou um áudio depois. Ai, a Patrícia, meu Deus. Ele falou, vamos atrás do meu irmão agora. Por quê? Ai, você não lembra? Eu sou irmã do Guilherme. O Guilherme que ficou no CTI 1, no box 3, que você brigou com não sei quem. Eu falei, eu brigando com alguém, tá normal, tá tudo certo. Não é brigando, é berguiano. É berguiano. Não. Cara, cheguei lá, tava lá o Guilherme. Ele levantou a barriga, assim, mostrou, falou, fiz cirurgia plástica, fechei, não tem mais a cicatriz da Bogotá, sou casado, tenho filho. Eu falei, cara, é outro. Então, assim, alguns pacientes que foram passando, que você fala assim, né? Você já chegou naquele momento que você falou, não vai sair, mas aí você consegue. E não só conseguir trazer de volta a vida, mas assim, você olha, eles estão com qualidade de vida. Uhum. Eles estão constituindo a família deles, que é uma coisa que para mim hoje é o meu alicerce, entendeu? Então assim, poxa, eu tô dando a oportunidade, é uma coisa para mim importante. Então eu olho e falo, poxa, eu dei a oportunidade. Eu participei na construção dessa oportunidade da pessoa tá tendo a vida dela de volta. Isso é muito legal. Isso é muito gratificante na medicina. E eu acho que é para isso que a gente está aqui. Muito bom, né? Eu acho que não tinha uma forma melhor da gente encerrar, porque não, talvez seja esse o motivo da gente estar aqui, né? Tem que ser, né? Tem que ser. Eu queria muito que esses residentes que a gente comentou, que eles parassem e pensassem um pouquinho nisso, sabe? Esse é o verdadeiro motivo da gente estar aqui na medicina. Esse é o verdadeiro motivo de você cuidar do próximo, de você às vezes deixar a sua família, de você se dedicar no plantão à noite, de você se expor, igual você estava falando, lá no meio do tiro, né? De passar horas em pé fazendo uma cirurgia. Eu acho que é isso que tinha que ficar. Não é o financeiro que rege a gente. Apesar que ele é essencial para vida e tudo mais. Faz parte. E vai ser consequência. E vai ser consequência, mas que a gente tem que pensar primeiro na nossa ética e na nossa responsabilidade com aquilo que a gente está se propondo fazer. Eu falo para os meus meninos lá, você e eu somos os únicos que escolheram estar aqui. Todo o resto não escolheu, amigo. Então... Massa. A Marli deve ter um orgulho de você. E alguma característica física, que... assim? Vocês são parecidos de alguma forma? As pessoas falam que sim. Do mesmo jeito que seu pai deve ter um orgulho de você, assim, fora da curva. Tem um posto de saúde, né, com o nome dela. Tem, ali no Jardim Marabá. E tem um quadro, não tem? Que... Lá no Jardim Marabá tem, e lá no... Antigamente chamava Sendru, que é um anfiteatro que tem na frente ali da entrada do Anatômico do Lago do Amor. Tem um anfiteatro de servidores. Tem um anfiteatro com o nome dela ali também. Tem uma música preferida? Você? Acho que não. Uma banda? É porque a gente sempre coloca quando vai publicar o episódio. Aparece uma musicazinha. Nenhuma. Eu tenho fases. Não, eu tenho fases. Tá em qual fase agora? De que estilo? Pururu, pururu, pururu. Tururu. PABX da sua casa? Não, PABX ou os monitores lá. Ventilador. E quando tiver assim, tá bom. Sejam criativos. Vixe. Arthur, Henrique e Alice, vocês têm um exemplo dentro da casa de vocês que se eu fosse vocês, usava e abusava. E anda na linha, hein? Sem perrengue. E Alice, daqui a alguns anos, 5 plantãozinhos por semana, no mínimo, hein? E se você quiser uma viatura, eu te recomendo a Ursa. Não, tô tranquilo. Patrícia, muito obrigado. Eu não conhecia esse seu lado. Eu que agradeço. Eu era mais da brigada.
Entendeu? Eu acho Mas que é assim, o mais o lado que o pessoal conhece. No é ela hoje ali. Lá quando você entra no corredor do 7 ali, sabe? Que você vê o intensivista de costas, você fala, cabelo da Patrícia. Ai, nem pro Fábio tá ali, que o Fábio eu conheço. Vou lá falar com ela, né? Mas quando meu paciente tá lá, eu falo, graças a Deus. Ah, não, descansa. É por isso que às vezes ela não vê a gente, porque eu chego, opa! Mas eu volto no próximo plantão. Agora não. Muito obrigado, viu, pela tua disponibilidade. Pela sua Eu que entrega agradeço. aqui. Por ter... Eu falei pra ela assim, qual foi a última vez que você se permitiu responder perguntas de 2 desconhecidos que querem especular sobre sua vida? E você saiu muito bem. Muito bem, muito obrigado. Sem ensaiar, né, Mival? Parabéns. Por favor, continue colocando bastante episódio no Spotify. Eu vou tentar. Você é foda, cara. Você é foda, cara. Dá um trabalho gostar de você. Ah, mas fica tranquilo, depois dá certo. Gostou do papo? Gostei do papo. Bem mais legal do que a gente imagina, né? Bem melhor do que aqueles que a gente tem no TI, né? Exatamente. Bem melhor. Aqui a gente tem resposta pra tudo. Do que agora, quando ela falar que tem que debridar o queimado, eu perdi qualquer... Perdi a linha, vou ter que levar mesmo. Você então que tá assistindo, siga, curta, compartilhe. As redes sociais da Patrícia vão estar aqui embaixo, do Felipe, do Escolapiano, de todos nós. Dessa moto que passou. Seu pedido sai pra entrega. Estudante, estude. Leve a sério. O resto todo é consequência. Tchau. Bye.